Tá no ar, podcast do Thiago, chegando mais uma edição. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso bate-papo leve e atual, o nosso encontro semanal. Aqui ao meu lado, nosso amigo Jário Ribeiro. Aqui na minha frente, nosso amigo Aécio McLovin. E aí, Jário Ribeiro, mande um abraço para a turma que está conectando agora pela internet, o pessoal que está sintonizado pelas rádios, o pessoal da Xingó FM, da Independente FM e também da Rádio Piau FM. Salve, salve, grande Thiago Freitas. A gente inicia sempre, em nome de Jesus, o nosso bate-papo semanal, reencontrando você que acompanha pelas rádios, como assim o Thiago falou, aquele abraço mais do que especial, você que também acompanha pelo nosso canal no YouTube. Não esquece de fazer sua inscrição, ativar o sino de notificação para acompanhar semanalmente aqui o podcast do Thiago, que traz diversas informações locais, nacionais, internacionais, temas úteis, temas muitas vezes inúteis, mas que são significativos, ganham as redes. Tudo isso é o podcast do Thiago, agora no ar, hoje recebendo ele, o nosso querido Aécio. Super Aécio, bem-vindo. De novo, é de casa. Já sou de casa, não dá nem mais pra dizer que sou convidado. Comentarista Thiago, esportivo, político e de coisas mais. E tô no lugar certo, né? Um lugar que fala-se de tudo um pouco. Quero aqui cumprimentar Thiago, Jário, todos os ouvintes Mande um abraço pra turma de Capim Grosso. Mandar um abraço pra turma de Capim Grosso, com certeza. Estamos então a 0 programas, né? Sem falar o nome do povoado de Capim Grosso. Mas mandar um abraço, enfim, pra todos os ouvintes e também pra turma que tá assistindo no YouTube. É isso aí. Nós iniciamos o nosso podcast de hoje falando das pautas de gestão. E nós entramos agora no mês de abril. Ontem uma brincadeira, né, que é o dia 1º de abril, dia da mentira, o pessoal brinca, faz aquelas pegadinhas, mas hoje é dia 2, né? Hoje é dia 3. Hoje é dia 3. Dá pra dar uma cortadinha, né? E a gente entra agora para falar sobre pauta de gestão e vamos falar sobre o Abril Azul. Tiagão, Abril Azul. Verdade, começamos o mês de abril, esse mês, né, que é muito conhecido também, entre outras temáticas, também chamado de Abril Azul. Né? O que é o mês do Abril Azul? O que é o mês do Abril Azul? O mês de abril é o mês de conscientização sobre o autismo e nesse mesmo mês, ontem, né, dia 2 de abril, foi o Dia Internacional sobre a Conscientização do Autismo. Inclusive, nós fizemos, né, um vídeo nas nossas redes sociais, que está no ar ainda, falando sobre várias conquistas que nós tivemos nos últimos 3 anos, 3 meses e poucos dias aqui no município de Piranhas. Diversas políticas públicas que estão sendo desenvolvidas, entre elas, a que eu posso mencionar que foi uma grande conquista e talvez a mais importante de todas, foi a conquista do nosso CER, né, que é o nosso Centro de Especialidades em Reabilitação, que hoje funciona com diversas especialidades médicas, né, neuropediatra, fono, físio, terapia ocupacional, psicólogo, enfim, assistente social, nutricionista. Todas essas especialidades hoje estão disponíveis para aquelas, não apenas as crianças, né? Para as menorzinhas e aquelas maiorzinhas também, que tem esse acompanhamento, né, tão necessário que por muitas vezes precisava se deslocar para outros centros, como Arapiraca, como Maceió, tendo que fazer um transporte muitas vezes estressante. E muitas vezes essas crianças elas passavam 1h30, 2 horas, Jário, para chegar no seu tratamento. E muitas das vezes, pela agitação que é você tirar ela da casa dela, tirar ela do ambiente, né, dela de conforto, e você submete ela a um estresse tão grande que muitas vezes eu vi diversos testemunhos de mães dizendo que às vezes passava 20 minutos até meia hora para que essas crianças pudessem ficar tranquilas, fazer a sua terapia que duraria o quê? 40, 50 minutos. E como eu falei, meia hora era só para elas poderem se concentrar. Então, ela passava 2 horas para ir, 2 horas para vir. E muito pouco tempo lá para fazer a terapia. Então, até que ponto essa terapia iria surtir algum tipo de efeito? Então, essa conquista foi muito importante para as famílias piranhenses,
principalmente aquelas que têm familiares, né, que têm o espectro do autista e que precisa desse apoio mais de perto, e que a partir do instante que a gente tornou isso uma realidade, a gente conseguiu fazer isso dentro de casa, né, sem ter que submeter, né, todas essas crianças que têm essas necessidades especiais e terem que estar passando por esse transtorno, né, tão difícil, e por muitas vezes essa dificuldade impossibilitava até, né, desses pais ou dessas mães, né, darem um acompanhamento necessário para que elas possam ter um desenvolvimento da melhor forma possível. Então hoje a gente tem esse equipamento muito importante e que a gente realiza mais de 700 atendimentos mensais. Então eu me orgulho muito, Jário Ribeiro, de nesse mês de conscientização do autismo, o mês que é chamado o mês do Abril Azul, a gente olhar para trás e ver que em pouco tempo a gente já desenvolveu tantas políticas que vêm atender e que vêm melhorar a qualidade de vida do nosso povo, mas principalmente dos nossos pequenininhos, né, dos nossos irmãos que têm o espectro do autismo e que precisa sim de um tratamento adequado e por muitas vezes não conseguia por conta dessas dificuldades todas que a parte logística impunha, né? E que agora a gente consegue fazer dentro de casa. Isso é muito importante. Ô Tiago, nós sabemos que a deficiência da saúde no Brasil é algo, né, inclusive que histórico. Nós sabemos da deficiência no próprio país, né? Todavia temos o SUS, né, que é um sistema, inclusive que em outros países não existe. Mas nós sabemos que a maioria dos municípios, a maioria dos gestores focam em tentar manter ali pelo menos a saúde básica do município. E não aqui dizendo que o trabalho específico com os espectros não faça parte desse processo. Mas que não é algo que se vê em todo o município. Diante de um gestor, até bom o Aécio e eu fazermos essa pergunta, diante de um gestor, o porquê da necessidade de colocar um centro, porque em nível de sertão, pelo meu conhecimento, dificilmente você vai encontrar um setor onde uma criança com espectro autista receberá, posso dizer para você, um tratamento mais do que básico, porque ainda muitos gestores precisam despertar para essa questão da necessidade de dar apoio a essas famílias. A dificuldade, Jário, ela é grande, né? Eu posso falar pela realidade de Piranhas, mas eu sei que a realidade de Piranhas não é muito diferente da realidade de outros municípios do interior, principalmente aqui da nossa região. Então a dificuldade ela é grande. A gente sabe que a responsabilidade, quando você se propõe a trazer um equipamento dessa natureza, ela é maior ainda, porque quando você abre... É um tratamento caro. É um tratamento caro. Então você hoje manter, né, a sua estrutura que você tem hoje de atenção básica, né, da saúde, ela já é desafiante. Então você conseguir trazer um equipamento para ser custeada 100% pelo município, a responsabilidade é ainda maior. Porque você não vai abrir um equipamento desse para deixar que ele funcione às mínguas, né? A gente precisa dar um suporte e corresponder à expectativa uma vez que ele passa a existir. Então, talvez esse desafio de você tomar a iniciativa de dizer assim, olha, vou fazer aqui um centro de especialidades em reabilitação no meu município. A gente tem aqui exemplos de outros centros que são mantidos pelo governo do estado. Existe recurso específico que vem para custear que não é do município. O município pode até entrar com a contrapartida, mas ele não é bancado 100% pelo município. O que nós temos aqui em Piranhas, ele é bancado 100% pelo município. E eu sei a dificuldade que é a gente comprar esse desafio e vir mantendo. Então eu acredito que muitos não têm essa coragem de dizer assim, olha, a gente precisa, mas a gente tem as condições de fazer isso? Então às vezes eu sei que tem um desejo, porque eu converso com outros amigos que são prefeitos também, e eles, inclusive, né, buscam saber como é que é a forma que a gente trabalha em Piranhas. A gente, aqui é 100% custeado pelo município. Então, não vou entrar no mérito da realidade financeira de cada município, mas eu sei que você manter uma estrutura dessa não é barata. Agora, eu sei também da outra parte, da outra realidade, que são a quantidade de famílias que me procuraram. A gente tem aqui duas entidades, que é a PAPINEP, que é uma associação das crianças que têm necessidades especiais, e esqueci o nome, agora me perdoem, mas eu esqueci, são duas entidades, eu sei que uma delas é a PAPINEP. E aí eu fui procurado e existia naquele instante, hoje o número já é bem maior, até por conta da estrutura que a gente tem hoje,
que dá uma celeridade maior para a gente conseguir ter o laudo médico, né? Porque o que é noticiado é a ponta do iceberg. Abaixo existe uma quantidade absurda, eu acho que mais do que o dobro, que ainda não foi fechado o diagnóstico por falta de médicos, por falta de estrutura. Então, quando a gente bota um CE e a gente traz um neuropediatra, a gente traz toda uma estrutura dessa, a gente consegue dar um diagnóstico mais preciso e mais rápido, porque, como a gente falou, quando a dificuldade é grande, muitos deixam para lá e não vai atrás para ter o diagnóstico, para ter direito aos benefícios que, né, uma vez sendo constatado que aquela criança ela é portadora do espectro do autista, que aquela família teria, deixa de ir, simplesmente deixa de ir atrás. E a criança cresce e fica grande e muitas vezes não tem o diagnóstico. E, Tiago, nós temos no Brasil a Lei Berenice Piana, que justamente ela garante o diagnóstico precoce. Né? Então isso faz parte da política nacional de proteção aos direitos da pessoa com o transtorno do espectro autista. O Brasil está cada vez mais, a legislação está cada vez mais evoluindo. Temos agora a Lei Romeu Mion, né, que garante a carteira de identidade da pessoa com transtorno do espectro autista ser emitida gratuitamente por municípios, por estados. Então, assim, cada vez mais é importante o gestor municipal estar atento a essas situações da pessoa, né, com o espectro autista, justamente para efetivar as políticas públicas voltadas a esse pessoal. Né? A pessoa com o espectro autista... vamos lá, de novo aqui. A pessoa com o transtorno do espectro autista, ela tem, para efeitos de lei, né, para efeitos legais, ela é uma pessoa com deficiência. Então, ela também, né, tem outros direitos, ela tem prioridades, né, em tramitações, em processo. Inclusive, essa carteira de identidade, né, de identificação, ela permite com que ela tenha preferências, né, em questão de atendimento bancário, em vagas de estacionamento também. Então, assim, cada vez mais é importante, né, a inclusão, né, do deficiente da pessoa com deficiência, né, do espectro autista, justamente para com essa socialização, com essas portas abertas, ela tem um convívio, né, com a sociedade. E uma discussão, Tiago, até mesmo para que você possa concluir seu pensamento, mas eu acho muito pertinente deixarmos claro que eu acredito muito que esse trabalho, e não só do centro, mas é uma questão de prioridade, ou seja, achar que isso é importante, né? Existe obras de infraestrutura em Piranhas? Existe obras que potencializam o turismo? Existe, mas os gestores, e eu estou aqui em frente a um que entendeu isso, né, pela sua inovação, pela sua visão, que isso é uma prioridade importante. Você acha que, quem sabe, falta prioridade a ponto igual ou até uma prioridade que seja imediata? Por quê? Porque nós estamos falando de vidas de famílias e um número de crianças autistas vem crescendo. Então, voltando ao que eu estava dizendo, quando eu estava falando da outra ponta, hoje com essa estrutura facilita a gente ter um diagnóstico maior, então certamente esse número oficial já deve ter crescido. Mas na época me chamou a atenção porque a gente tinha... dentro do nosso território aqui, mais de 200 crianças autistas. Então, isso foi um dado que me preocupou, que me chamou a atenção e que ficou para mim bastante claro de que essas famílias elas precisavam ter esse suporte. Essas crianças precisavam ter o sinal de alerta. Né? Ela precisava ter esse acompanhamento em casa, de perto. Então, em contato com alguns familiares, né, que me passaram da situação, né, que era muito difícil, muito precária, a gente não pensou duas vezes em unir esforços e a gente conseguir, né, tornar realidade esse equipamento que foi, né, o CE, e que hoje vem fazendo aí mais de 700 atendimentos mensais. Então eu me orgulho muito por conta disso. Sei que o desafio é grande, sei que a necessidade é maior ainda na outra ponta, mas se eu pudesse dizer, Jário Ribeiro, por que é que os demais gestores não priorizam, certamente esse fator custo, você manter, não é todo mundo que está disposto a comprar essa responsabilidade e dizer assim, vou abrir e vou manter. Porque uma coisa é você abrir, outra coisa é você manter. E eu não vou jamais
iniciar um projeto para não dar continuidade. E uma opinião minha, e não é algo que se vê assim, né? Você passa de carro e tá vendo a criança feliz pelo tratamento, ou seja, não é algo, vamos dizer, que politicamente você possa extrair para... Ou seja, mas né? nem tudo eu acho assim, a gente não tem que ter esse pensamento exatamente político, sabe? Eu acho que a gente tem que ter realmente empatia, né, com o outro, a gente identificar que existe um segmento hoje muito grande. Então, eu falei a você, lá atrás era mais ou menos 200. Eu tive recentemente dados, só na primeira infância a gente já chega aí perto de 300, ou seja, de 0 a 6 anos, a gente tem mais de 300 crianças, então é muita coisa. E a gente sabe que apesar de todos os nossos esforços, ainda assim não é suficiente para a gente atender todas essas crianças. Mas a gente consegue dar a nossa contribuição e atender boa parte dessas, entendeu? E o resultado então, vem com o tempo, a né? gente tem uma dificuldade ainda grande. Tiago, por que, vocês ainda não expandiram, por exemplo, o atendimento do neuropediatra, do psicólogo? A gente tem uma dificuldade muito grande. Por exemplo, a terapeuta ocupacional. A gente tem uma dificuldade grande para esse tipo de profissional aqui para a nossa região. Nossa região é uma região que é distante. Então, esses profissionais, existe uma alta demanda para ela no mercado e termina que a maioria fica perto dos grandes centros, né? Maceió, Arapiraca. Então, a gente tem uma dificuldade grande por conta disso. De certa forma, até dificulta a gente aumentar ainda mais o nosso raio, né, e eles têm uma agenda atendimento. particular, né? Uma agenda particular intensa, esses profissionais. Então, assim, é uma luta grande e a gente consegue, diante de todos os obstáculos, aí das dificuldades, ainda fazer esses atendimentos, que é muita coisa, Jair Ribeiro. 700 atendimentos mensais. Muita coisa. São entendeu? 700 crianças, 700 famílias. Podcast do Tiago, a gente tá batendo um papo. Não deixa de ser uma prestação de contas das ações da Prefeitura de Piranhas com o prefeito Tiago Freitas. De vez em quando a gente faz aquelas provocações, porque a gente que conhece política no Brasil, no sertão, já ouviu de tudo. Eu já ouvi o camarada dizer assim, não vamos investir em futebol, em esporte, não, que não dá voto. Eu já vi coisas absurdas, mas a gente sabe que gestão, tanto é aquela patrimonial, como também, principalmente nas pessoas, eu acredito que pautas em que a gente enaltece a saúde e a autoestima das pessoas, elas são sempre colocadas. E você que está acompanhando o podcast, você aí que está na nossa live, que está acompanhando a nossa live no YouTube, deixa seu comentário, deixa sua opinião. A gente gosta de ouvir aí os feedbacks porque sabemos dessa importância. E ainda falando de saúde, outra coisa que vem aumentando, Aécio, e eu pergunto a você, porque você é um cara que usa óculos, eu também, só que eu estava tentando fazer uma fase aí para tentar ficar sem um óculos, mas não estou conseguindo, vou ter que voltar. E acho que o celular, né, contribuiu para a piora dos problemas de visão. Mas aqui, Tiago, em Piranhas, óculos, consultas estão sendo feitas, óculos estão sendo entregues gratuitamente e também cirurgias, se assim precisarem. Então, ou seja, também a visão, que é algo importantíssimo para a gente, está tendo uma atenção toda especial da Secretaria de Saúde. Verdade, acho destaque que pro Bruno aí, o Brunão é desenrolado, né? Essa parceria aí de saúde com educação é muito importante. A gente, eu acho que pela 4ª ou 5ª edição já, a gente está conseguindo trazer... Vários podcasts, a gente já falou. A gente vem trazendo já um mutirão, né, de distribuição de óculos na educação, porque a gente sabe que muitas crianças terminam tendo rendimento prejudicado porque não conseguem enxergar direito, e aí a gente termina não entendendo porque muitas vezes é a falta do óculos. A criança não consegue enxergar direito, já. Então como é que ela vai conseguir estudar e render? Você ainda está bem não de visão? Consegue. Graças a Deus a minha visão é excelente, não é boa não, é excelente. E nós fizemos essa semana, né, no dia de hoje, mais cedo, tivemos acho que na Ivan Fernandes, tivemos também no Piau, fazendo a entrega de mais de 100 óculos, né, para a nossa rede municipal. E além desse mutirão, né, porque a gente é especializado em fazer mutirões, né? Fizemos o mutirão dos óculos, né, que pela acho que 5ª vez entregamos mais de 100 óculos na rede municipal, ou seja, chegando aí o número de mais de 500 crianças sendo atendidas, é muita coisa isso aí. Nós fizemos o mutirão ainda no mês passado do Zero a Fila na Saúde, que foi o nosso segundo mutirão para zerar exames de ultrassom, né? Nós estamos realizando dentro do mês passado, esse agora e o próximo, mais de 1.000 exames de ultrassom,
de forma que a gente possa atender de maneira mais célere a fila, né, que tem uma alta demanda de exames de imagem. Então a gente está zerando também todos os exames de ultrassom e também o mutirão da catarata. Nós identificamos, né, que tínhamos uma grande quantidade de piranhenses, né, que precisam, né, dessa cirurgia de catarata, mas que não tem condições financeiras, né, de arcar com esse procedimento. E a gente conseguiu também fazer, trouxemos aqui um médico, né, para fazer toda a triagem do pessoal. Esse mês está sendo encaminhado 10, ou são 20, meu Deus do céu. Eu sei que desse mês até o próximo mês a gente vai realizar 50 50 procedimentos, cirurgias de catarata. Estamos identificando outras especialidades, outros procedimentos também que a gente vem identificando que tem uma alta procura, para também, dentro dos próximos meses, realizar outros mutirões de não apenas exames, mas de procedimentos cirúrgicos também. Então, 50 pessoas foram agraciadas, todas fizeram, né, já o exame, né, que antecede, como é que chama? A triagem, né? Fez a triagem lá, estão aptas já para fazer o procedimento de cirurgia de catarata. Ou seja, Jairo Ribeiro... Que não é uma cirurgia que se encontra assim tão fácil, não. Viu? Pois é. Pelo menos não era, né? Não além da agora, gente garantir os exames de ultrassom, a gente tem garantido agora também os procedimentos cirúrgicos. E nesta feita agora foram 50 cirurgias de catarata. Isso aí, a gestão Juntos por um Futuro Melhor, trabalhando, meu irmão, pesado para a gente conseguir, né, de fato, trazer mais saúde para os piranhenses. E não à toa a gente tem colhido os frutos de todo esse trabalho desenvolvido, e por conta disso nós tivemos, né, recentemente a constatação de que o Previne, a nossa nota do Previne Brasil média é 10, ou seja, estamos entre as 10 melhores saúdes aqui do estado de Alagoas. E no Brasil, mais de 5 mil municípios, nós estamos na posição, acho que é 215, 213. É algo do tipo. Então, isso é fruto desse trabalho aí que a gente vem desenvolvendo aí ao longo desses últimos 3 anos aí, e 3 meses e poucos dias. Porque saúde é prevenir, né? Eu acho que o principal pilar da saúde é esse, é você ter uma saúde de prevenção. Claro. Isso é muito importante. O pessoal das rádios que acompanha, o pessoal da Xingó, você que é um ouvinte da Xingó, manda um abraço pro pessoal aí que acompanha a Xingó, você. Um abraço para todos os ouvintes da Xingó FM, assim como as outras rádios que retransmitem aqui o podcast do Tiago. Piau e a Independente. E a Independente. Muito bem. Porque nós vamos aproveitar e falar de um assunto que virou assunto nacional, que foi os 100 anos dos trovadores. Que história é essa, Tiago? Verdade. A gente tem aqui uma tradição, né? A gente tem os blocos carnavalescos que no período no período da Páscoa, né? No período da Semana Santa. Não é realizado esses blocos centenários, porque os trovadores agora completou 100 anos, as borboletas ainda não completou, mas está prestes a completar. Então a gente tem esses 2 blocos que são extremamente tradicionais aqui no município de Piranhas, que há 100 anos realiza esse carnaval fora de época, que são os bloquinhos tradicionais, que conta com o apoio da Prefeitura Municipal e que, por conta dessa tradição, né, centenária já, chamou a atenção da mídia, né, a mídia espontânea. Então nós tivemos aqui o Amorim Neto, né, que é o repórter da TV Globo, vindo aqui cobrir, né, esses dias que sai desde o sábado de Zé Pereira, domingo, segunda, na terça-feira teve, né, um encerramento, né, onde saiu os 2 blocos, trovadores, borboletas e os trovoletas, né, que são os pequenininhos, que são as crianças. E nós fizemos lá toda uma solenidade, vamos dizer assim, especial em homenagem, né, a esse bloco que completou 100 anos. E tivemos também o Tony Hits, né, fechando com chave de ouro lá esses festejos que, como a gente falou, o Amorim Neto veio fazer aqui uma reportagem de mais de 5 minutos no Bom Dia Alagoas, e que foi replicado, inclusive, no Jornal Hoje, da Globo, lá com César Tralli. Ou seja, é a cultura piranhense, né, a nossa tradição, saindo apenas do nosso território para todo o Brasil. E a gente fica muito, muito feliz, muito lisonjeado, né, de estar mostrando Piranhas através não apenas das suas belezas naturais, que
tanto é conhecida, não apenas da história do cangaço, não apenas pelos os casarios históricos, mas também pelas manifestações artísticas e culturais, como são os nossos blocos centenários. E desta feita, através, né, dos 100 anos dos blocos dos trovadores, né, que mais uma vez saiu, mais uma vez pôde contar com o apoio integral da Prefeitura Municipal e de todos os organizadores que, né, tão carinhosamente mantiveram ao longo aí de 100 anos, ou seja, uma 100 tradição anos. que passa de pai para filho, de neto para avô, enfim, e a gente conseguir ver isso, que não é algo muito comum, né, Jairo Ribeiro? É incomum. A gente ter esses blocos. Não, esses blocos. e sábado aqui no Centro muito Histórico curioso. é muito movimentado, né? Então o público são pessoas de fora, turistas. Acho que muita gente ficou sem entender, né? E achou engraçado. Do nada um bloco passando. Rapaz, o que é esse bloco o que aí? é Esse bloco são os trovadores, que são as borboletas e as trovoletas, né? Fazendo a festa aqui do povo de Piranhas há mais de 100 anos, sendo notícia nacional, levando o nome de Piranhas para o Brasil afora. No requisito cultura, turismo e cultura mesmo de raiz, Piranhas é um município extraordinário. Né, onde quanto você imagina que só não tem como. Estava conversando recentemente com o ex-prefeito Xepa, ali de Olho d'Água do Casado. Ele disse assim que é impossível se visitar Piranhas, conhecer Piranhas em um dia. Boa essa boa essa do querido Xepa, né? Então, e a gente que tem desenvolvendo um trabalho aí muito forte nessa parte cultural, a gente tem retomado, porque assim, essas tradições elas são interessantes que ela seja passada para a nova geração, né? Porque senão você termina perdendo aquilo ali, e você fomentar e trazer a geração nova para fazer parte disso é importante também na disseminação e na continuidade daquele trabalho. Então, a gente vem desenvolvendo isso, seja através dos nossos serviços de convivência e fortalecimento de vínculos, onde a gente tem grupos de pastoril, onde a gente tem abraçado o pessoal do Reisado, onde a gente tem fortalecido, a gente tem aqui comunidade quilombola, né? Então, a comunidade quilombola do Sítio Lages, que tem o Samba Tebei. Ou seja, são essas manifestações que são importantes da gente abraçar, a gente dá oportunidade. Então, em diversos eventos, a gente sempre traz esses grupos para se apresentar, e dessa forma a gente vai valorizando. Correto. E levando também, né, para fora. E dessa forma a gente conseguiu chegar aí no... Esqueci o nome do jornal. No Jornal Hoje. No Jornal Hoje da Globo. Na Globo, né? Já. E exatamente essas outras... Ô, Jairo, rapidinho. Outras, sim, é porque a matéria ela foi também, né, publicada na página oficial da Prefeitura. Então, quem não assistiu ainda a matéria, pode ir lá que tá Prefeitura de Piranha, Prefeitura de Piranha. Exatamente, é por essas e por outras ações que vem ganhando, né, a aprovação, e é por isso que o prefeito Tiago tem essa aprovação, a gestão do prefeito Tiago tem essa aprovação, e eu tenho até e para entender, né, toda a aprovação, todo esse carinho, eu recortei aqui uma música antiga, já dos anos 90. Um pequeno texto, eu posso ler, Écio? Fique à O vontade. nosso amor é como tatuagem, está em nós grudado e colado, e bem mais forte está no coração. Mas tu escolheu essa música, né? Eu recortei a música pra gente tentar entender um fenômeno lindo que vem acontecendo em Piranhas, que é a galera tatuando "Tô com TF". Ô, Thiago, essas manifestações, não, porque dá pra entender na música, assim, a música fala exatamente de coisas inesquecíveis, de coisas bacanas, de momentos. Você acredita que é um misto de admiração, de apoio, mas também de amor a um momento? Porque, assim, as manifestações de amor, de carinho, existem momentos na vida, com gestão, na vida pessoal, com os amigos, que são coisas que a gente gostaria de eternizar. Acho que Piranhas está vivendo esse momento de Rapaz, tanta coisa boa, né, não cara? fale não, que eu só vivo recebendo mensagem. Todo mundo quando me encontra diz: rapaz, o que é que tá acontecendo aí? Já é a segunda. Então, para quem tá mais desavisado, a gente, há poucos dias atrás, fomos surpreendidos, né, com a Joyce, que tatuou, ela tirou o título dela de eleitor. Explique aí por causa do texto da música e tatuagem. Isso. Ela tirou o título de eleitor dela, piranhense, e fez a tatuagem "Tô com TF". E aí eu fui surpreso, né, com essa demonstração de apoio dela. E aí postei na internet, e o vídeo passou mais de 100 mil views,
mais de 800 compartilhamentos, o pessoal sem acreditar, e até eu mesmo fiquei sem acreditar no primeiro momento. Inclusive, ainda não a conheço pessoalmente. Eu fiquei de fazer uma visita a ela. Joyce, não estou esquecido não, eu vou lhe visitar ainda, minha amiga, para lhe dar um abraço, porque a gente fica até assim, como é que você vai agradecer uma demonstração? Não foi forçado, nem é servidor, né? Nem é servidora, é porque realmente ela admira o nosso trabalho, né, e disse que está junto, topado com a gente. Então, fez essa grande, e ela é corajosa, foi uma grande demonstração de apoio ao nosso trabalho, tô com o TF. Enfim, quando a gente tava ainda na vibe ainda, daqui a pouco, pô, vem a segunda. E aí dessa vez foi a Nina, que é uma grande amiga nossa, uma velha conhecida, a Nina, que já tinha dito anteriormente até essa tatuagem da Joyce. Ela disse, eu vou fazer uma tatuagem. Ela tinha dito que ia fazer uma tatuagem com o meu rosto. Eu digo, Nina, não faça um negócio desse não, você não é doida? Ela, não, vou fazer, você vai ver, vou fazer. E quando Joyce fez, eu acho que ela disse, rapaz, eu vou ficar pra trás não, vou fazer. Aí fez a mesma tatuagem também, tô com TF, e aí a gente postou novamente, e aí mais uma vez, os comentários eles vão de todo tipo, né? Desde pessoas incrédulas que não acreditam, a outras que dizem que, rapaz, que exagero, a outras dizem, rapaz, baba-ovo. Rapaz, não é baba-ovo não, é porque realmente, no caso da Nina especificamente, é uma pessoa que tem um carinho muito grande, não apenas por mim, mas por toda a minha família, e eu também tenho um carinho muito grande por ela. Agora eu digo, Nina, rapaz, não precisava de fazer essa loucura, essa doidice. Ela disse, não, Tiago, eu quis fazer de todo jeito, fui lá e fiz pra demonstrar que eu tô com você e tal, que não me escondo de ninguém. E a Nina é uma querida, né? Ela fez essa demonstração, mas nem precisava, porque eu sei, eu já fui na casa dela, quando chego na casa dela, tem lá um porta-retrato com a minha foto, com a foto do meu filho, com a foto da minha esposa. Então, minha amiga, só mais uma vez agradecer essa sua, né, grande demonstração de apoio, de carinho, de respeito, e como o Jário Ribeiro aqui falou. O que é que você acha, Tiago? Qual foi a pergunta que você fez? Se era amor? Amor ou era apoio? São os dois juntos, meu irmão. São apoio, os dois juntos, entendeu? Amor. Porque você apoia e você ama. Então, obviamente, quando você dá uma demonstração desse tipo, é apoio e amor. Ainda eu acho que é mais amor do que apoio, porque assim, é muita coragem. E dentro do movimento político não é algo, né, assim, tá sendo algo muito novo em nossa região, até mesmo por conta das grandes desaprovações de muitos gestores durante tanto tempo em nossa região, principalmente no nosso Nordeste. A classe política entrou um pouco em descrença, né? Exatamente. E aí você vê uma pessoa com uma demonstração dessa a um político, né? Você vê como às vezes a descrença, ela está associada ao trabalho. Exatamente. Né? Ou seja, recortar e eternizar momentos políticos é algo bem antigo. Desde do Senado dos tempos romanos até as tribos, até os impérios antigos, mas que essas pessoas eternizavam em suas peles exatamente bons momentos. Então eu também posso colocar, Tiago, esse registro na pele das pessoas como um momento bom que elas estão vivendo. Ou seja, como se a pessoa quisesse que aquilo ficasse. E vamos ter fé que poderá não só ser estendido, e sim, se ficar a obra, se ficar a ação, fique eternizado no coração. O mínimo que eu posso fazer, minha gente, é retribuir, como eu falei lá na postagem, com muito trabalho, porque assim, é uma crença muito forte, né, naquele trabalho que a gente está desenvolvendo. Tô com TF, tá com TF, certo? Por que você tá com TF? Porque ele é a pessoa que eu acredito que tenha condições, né, de continuar fazendo um trabalho, né, que está sendo aprovado, que eu aprovo. Então a gente precisa trabalhar muito para corresponder a esse carinho e a essa expectativa depositada, né, por cada uma delas. Não apenas elas, mas eu falo de forma específica elas, pela coragem mesmo que tiveram, o desprendimento que tiveram, disse assim, não, vou fazer essa homenagem. Então, só tenho a agradecer, inclusive, eu vou fazer vou chamar as duas, né? Sim. Pra gente fazer um vídeo com as duas, vou agradecer publicamente, né? E a gente fazer uma resenha aí grande com essas duas tatuagens. Eu posso não ser preciso no tempo, mas o João Campos, que puxa essas modas de tatuagem, teve uma eleitora que tatuou o rosto dele. Mas depois do TF. Então quem puxou essa moda da tatuagem, dessa vez não foi o João Campos que puxou, né,
A tendência. Essa tendência, a palavra é essa, a tendência. Não, e o que realmente chocou, né? O que chocou, assim, muita gente, que pra mim não é uma causa que me choca, porque eu sei do trabalho e eu sei o que é você ser gestor e transformar vidas, salvar vidas de muita gente, é exatamente surgir o número de duas pessoas que eternizam ali em suas peles ali o apoio a um gestor na região sertaneja, que é uma região muitas vezes, Aécio, tão criticada, né, pelo coronelismo político, pelo esquecimento político das políticas públicas, e isso, sem dúvida nenhuma, é Tiago já puxando. Eu confirmei aqui, viu? O João Campos foi depois, então foi Joyce primeiro com o TF, aí vem uma eleitora do João Campos, é porque quem tá no rádio não vai conseguir ver, mas ó, tatuou ou seja, o rosto do João Campos. Quem lançou a tendência foi a Joyce. Tá de parabéns a Joyce, mas enfim. E a Nina também, que com fundamento. As duas corajosas. O importante é, para quem não é de Piranhas e que está assistindo esse podcast, ouvindo através da rádio, isso, como diz o Muricy, ex-técnico do São Paulo, significa, meu irmão, trabalho. A terceira já pode pedir música no Fantástico, né? Foi uma de Piranhas e uma do Piau. Será que vem a outra de Entre Montes, da Lagoa Nova? Vamos ver. Vamos falar de algumas atualidades aqui no podcast, porque a gente sempre gosta de levantar alguns assuntos interessantes, que são importantes que a gente informe. E Aécio, você que é do lado jurídico, uma discussão interessante está sendo debatida, inclusive alguns votos já foram dados em relação ao foro privilegiado. Explica para o pessoal, para que a gente possa debater um pouquinho sobre essa questão aqui. Não, então, Jairo, o Supremo em 2018, ele tinha decidido que quem fosse investigado por crimes cometidos durante o mandato, em razão dele, né, os crimes ali cometidos durante o mandato, em razão deles, né, ele teria uma prerrogativa de foro, e queira ou que não queira, agora o Supremo está sempre alterando, né, o teor dos seus próprios entendimentos. E aí, nessa decisão, não digo decisão, mas nesse julgamento agora, já temos 5 votos para ampliar o alcance do foro privilegiado, e isso vem o momento onde o ex-presidente Jair Bolsonaro está sendo investigado por uma suposta tentativa de golpe de Estado, né? E justamente pelo ex-presidente, no momento em que ele entregou o mandato, ele não está mais ali, né, com aquela prerrogativa de foro de presidente. Isso aí, o processo deles iria para o Supremo direto, né? Se esse alcance ele fosse ampliado. É muito complicado falar sobre isso, porque o Supremo decide em 2018 uma coisa, aí agora decide outra. Você acha que tem ativismo? Não digo ativismo, mas há um clima de insegurança jurídica, né? A gente nunca sabe o que esperar do Supremo. Não à toa, a todo momento, o próprio Congresso vem com uma medida em resposta às decisões do Supremo. E aí, com certeza não, já o partido do ex-presidente Jair Bolsonaro, PL, está estudando uma forma, né, de conter também essa possível decisão. Já tem 5 votos, né, faltam só 1. Então, mais um voto forma a maioria, e aí nós teríamos uma mudança nessa situação aí. Ou seja, o Brasil, na verdade o Brasil ele já é um país com muitas desigualdades sociais. O foro privilegiado, ao meu ver, né, no meu entendimento, também é uma das coisas que mais reforça essa desigualdade, né? Nenhum país do mundo tem tantas autoridades com prerrogativa de foro quanto o Brasil. E aí vem uma situação como essa, o próprio Supremo Tribunal Federal, ele muda um entendimento que ele mesmo teve em 2018, e aí o debate público tá imenso a respeito dessa questão. Eu sinceramente não sei o que mais estudar, né? Sabe? Não, eu digo porque é o seguinte, Jairo. O Supremo ele diz uma coisa, mas ele mesmo diz, né? Quando é com 2, 3 anos. O comentarista da Globo News falou assim, que o Supremo ele tá um pouco igual biruta de aeroporto. O vento da política vai para um lado,
o entendimento do Supremo vai para esse lado. O entendimento, o vento da política vai para o outro lado, o entendimento também muda. É porque também Tiago tem Freitas. muita questão Tem do... um cantor com seu nome, né? Tem. Tiago Freitas, mas é Tiago com H, o meu é com TI. Com H. O meu é original. Então, essa questão da mudança de entendimento do Supremo se deve muito também à mudança da conjuntura de quem está lá, né? A gente tem aí alguns ministros, 2 foram indicados pelo Bolsonaro, um foi indicado agora pelo Lula, anteriormente tinha sido um indicado também pelo Temer, né? Então, termina que você tem uma mudança ali de 4 personagens. E aí, a partir de um instante que muda, e aí você vai ter alguém que seja aliado mais a um lado do que ao outro, muda o entendimento, e aí volta-se essas mesmas discussões, e aí você tem uma instabilidade jurídica muito forte, porque em determinados instantes o STF entendia que a prisão em segunda instância ela era válida, não é isso? A prisão em segunda começar instância, a cumprir, né? ela tinha que cumprir. Prisão. Depois, em determinado momento, não. É só quando realmente tiver o trânsito julgado, o processo. E aí a gente fica nessa insegurança e muito ao sabor do momento, né? Como você falou, essa questão aí do vento, né? Para onde é que o vento está soprando hoje? O fato de você de permanecer a prerrogativa de foro, não exercendo mais a função, né, que você está. Beneficia alguém? Prejudica alguém? Possivelmente sim. Hoje, nesse caso específico aí do Bolsonaro, ele já seria julgado direto pelo STF e a vida dele estava em cima daquilo ali que foi definido, né? Ao passo que se vai para a justiça comum, né, para ser julgado, existe uma infinidade de recursos. Até chegar lá. Você tem a segunda instância, aí você tem prescrição, aí, enfim, você tem um monte de coisa aí pelo meio do caminho, que aí a gente, né, tem que fazer o pensamento, a quem isso vai interessar ou não, né, que seja feito de uma forma ou de outra. Aí deixa ao critério do ouvinte que está acompanhando aqui, né, tirar suas próprias conclusões, mas eu acho que o ruim mesmo é essa instabilidade jurídica que é colocado, né? Em determinado instante você tem um entendimento. Passou poucos anos, aí o STF vai levantar a mesma questão. Eu acho que deveria, inclusive, existir algum tipo de cláusula de definir, essa matéria foi definida aqui. A gente só pode fazer uma nova análise disso aqui com um período, sei lá, de 15 anos, 10 anos. Mas tem que existir, pelo menos, porque, uma por temporalidade exemplo, disso. A gente sempre usa o exemplo dos Estados Unidos, mas os Estados Unidos têm uma Constituição com pouquíssimos artigos e as coisas que vão lá para a Suprema Corte são coisas realmente assim muito, né, casos muito complexos. E o Supremo, ultimamente, ele está se posicionando... de maconha, rede social. Não, é porque assim, há uma crise entre os poderes, né? A partir do momento que o Supremo se posiciona e o Congresso já está ali desenhando alguma articulação para tentar modificar aquela decisão do Supremo ou tornar aquela decisão do Supremo, enfim, há uma crise entre os poderes. E aí não teria maior exemplo se deve ao nosso sistema jurídico também, né, do civil law, que dá muita margem ao magistrado dele interpretar, ao passo que o dos Estados Unidos, que é o common law, né, que tem como a jurisprudência como a sua principal fonte de entendimento. Aquilo ali acabou-se. Então você não tem muita margem de interpretação. Assim, lá os estados, cada estado tem sua legislação específica, né? Tanto tem estados que liberam determinados usos de substâncias, enfim. Tem uns que você tem porte, outros que você não pode. Mas é uma questão muito cultural e histórica. Os Estados Unidos, ele é um país com assim, a dimensão continental, né? Ele é enorme. Igual o Brasil. Igual o Brasil, exato. Mas lá, realmente, essa questão do poder judiciário não interferir tanto quanto o nosso estado, de certa forma... estado, a jogatina é liberada em outro. Exatamente. É dessa forma. Os Estados Unidos, você refazer uma decisão, por exemplo, no Supremo lá, é a coisa mais rara do mundo. Nós tivemos o caso da Hall versus Hold. É uma coisa assim. Foi um julgamento que começou em 89, se eu não me engano. E agora é que eles estão decidindo a respeito de aborto. Então, assim, foi uma coisa que, tem muito tempo que tá lá, né? Aqui, às vezes não. Aqui uma discussão, um processo
da década passada, ele está no Supremo e o Supremo muda o entendimento assim de uma hora para outra de uma questão que ele mesmo entendeu em casos similares, em anos anteriores. E tem a questão, a visibilidade dos ministros do Supremo americano. Você não vê os caras em capa de revista, em jornal todos os dias, né? Inclusive os julgamentos são fechados, né? Você não vê os caras com destaque, nem um cara que tá lá no Supremo com intenção de se interferir no que o Biden ou no que o Trump, enfim, né? Não é à toa que, como você falou de alguns estados, a política vai mudando e as ações culturais parece-me que muda de acordo com o pensamento daquele que é gestor. E um outro assunto, já que nós estamos nos Estados Unidos e estamos agora na Flórida... Parabéns para Jairo, viu? Nós estamos agora na Flórida, né? A discussão da proibição das redes sociais. Tiago, 14 anos de idade, proibir assim, as redes sociais no mundo do jeito que nós estamos... É pra ver aí o tráfico de rede social no meio dos adolescentes. Na realidade, se vocês forem observar, e quando eu disser isso eu tenho certeza que vocês vão se lembrar, todas as redes sociais, ela tem lá os termos, né? E um dos termos é ser maior de idade. Porque acima de 18 anos. Você não pode fazer... sério, meu, nunca parei pra pensar. Facebook pra fazer... O Instagram é 18 anos? Eu não posso afirmar, mas realmente tem o termo. É engraçado que o termo ninguém lê, né? É aquele negócio. Mas tem aplicativos, esses joguinhos de tiro, tudo realmente acima de certeza tem, porque quando eu fiz o Facebook eu era menor de idade, então eu sei disso. Então você tinha que dizer que tinha, porque lá é uma coisa simples, né? Você clicou dizendo que tem, já tem ali, como se tivesse uma fé pública, né? Você tem, beleza, com a sua não é risco. Como o banco, você né? aceita os termos, né? Aceitou o termo. Então, assim, eu acho que essa questão tem que ser uma decisão muito mais dos pais, né? Dos representantes, né? Desses jovens, do que qualquer outra coisa, né? Porque eu acho que as redes sociais hoje não tem como a gente retroceder. Os jovens hoje têm acesso à internet, né? A muita coisa. Se tiver que ter acesso a alguma coisa ruim, ele vai ter de toda forma. Não vai ser a rede social que vai dizer que ele vai ter acesso a alguma coisa ruim ou não. Sem falar que hoje as redes sociais é uma tendência, essa geração, que é a geração conectada, ela não tem como você dizer que vai proibir. Eu acho Se fosse um país que culturalmente o pessoal dessa faixa etária sempre eles nunca tiveram, no caso que afirmam que na China ou na Coreia do Norte. Na Coreia do Norte não existe rede social. Ou seja, aí é mais fácil você manter, né? Mas tirar de quem já... Só para contextualizar, o governador da Flórida, ele assinou uma lei que proíbe que crianças, né, até 14 anos... Na Coreia do Norte não existe internet mesmo. Intranet lá. E na verdade, internet. O que se comunica lá passa por um QG do governo, né? Lá é bem tenso. Lá inclusive, vale aquele episódio do podcast. Aquele resultado da seleção brasileira, lá foi uma resenha. O cara foi preso. o treinador foi preso, cara. O treinador... E disseram que não foi 8-1, não. Foi... o Fantástico exibiu uma série de um rapaz que foi lá pra Coreia do Norte. E quando o cara pergunta assim, você conhece Justin Bieber? Que Justin Bieber é um artista aqui, né, do Ocidente. A resposta é bem robótica. A única música que eu gosto é as músicas que falam das grandes vitórias do nosso mestre maior. Assim, é uma coisa bem tensa. Mas rapidinho, só contextualizando, aí teve, né, essa questão lá na Flórida. Até os 14 anos estaria proibido de criar perfis em redes sociais. E quem tem entre 15 e 16 anos só conseguiria abrir, né, a conta na rede social se os pais derem autorização. Aí os Estados Unidos vai lá. Aos 16 anos você pode dirigir, mas aos 16 anos você precisa de uma autorização dos pais para ter uma rede social. Beleza sentido, que isso... mas assim, foi na Flórida, né? Aí vem a crítica sobre liberdade de expressão. Se você for limitar o uso de rede social para jovens, você tem que limitar o acesso à internet. O casamento civil, a partir de quantos anos? Nos Estados Unidos, não sei. Aqui no Brasil? Casamento civil... 18. Agora, a não ser que você seja emancipado.
Havia uma possibilidade na legislação, né? Uma questão aí com... Se você tivesse 15 anos, né? Mas o entendimento já foi alterado. Mais uma vez o entendimento foi alterado da lei. Agora, também uma coisa que está pegando lá nos Estados Unidos é a questão do TikTok poder ser banido, né? Porque aí você não está falando mais de uma restrição, né? De uma restrição ao acesso a uma rede, mas sim o banimento de uma rede social, que hoje é a rede social mais popular do mundo, né? Ultrapassou o Instagram. E como o TikTok ele é administrado por uma empresa chinesa, esqueci o nome agora dela, eu tinha anotado aqui, mas acho que não tô conseguindo localizar. Você tá com dossiê aí. Eu tô eu tô aqui com algumas anotações. É porque esses nomes, né? Principalmente nome de empresa de outro país. Essa empresa ela é chinesa e ela não tem ativos financeiros, ela não tem, enfim, vínculos com os Estados Unidos. E aí os Estados Unidos têm bastante preocupação de uma empresa chinesa que manipula dados, que tem acesso também a dados, todo mundo sabe da força que os algoritmos têm. ByteDance. ByteDance, né? E aí a Câmara dos Representantes dos Estados Unidos foi lá, né, aprovou uma lei que dá 6 meses para a dona do TikTok instalar, né, ter ativos financeiros, enfim, ela de certa forma ela vender a marca dela para uma empresa dos Estados Unidos. Fazer um TikTok americano. Não seria nem o TikTok americano, seria o seguinte: isso aqui está sob domínio total da China. Então os americanos eles têm um certo receio. E aí a questão que foi levada até como questão de segurança nacional, né? O Senado deve dar prosseguimento a essa lei e o presidente Joe Biden deve também sancionar. Então, assim, é uma preocupação que eles estão lá grandes com as redes sociais, principalmente quanto ao TikTok. Você tem TikTok, Thiago? Rapaz, eu tenho, mas eu não utilizo, não. Agora, sim, ano de eleição presidencial nos Estados Unidos, então tem um caráter político aí também. Mas, assim, o mercado americano é um mercado emergente e eu tenho certeza que vai haver algum tipo de movimentação claro, com relação a essa questão. Ninguém quer ficar fora dos Estados Unidos, não, meu irmão. Não é bom negócio. Inclusive, isso vai impactar negativamente muito, né, o valor de mercado da própria empresa, da companhia, da TikTok. Então, certamente, os Estados Unidos tá esticando essa corda, porque, no final das contas, né, tudo se resume a dinheiro, entendeu? Então, se existir alguma forma dos Estados Unidos... Tudo se resume a dinheiro. Tudo se resume a dinheiro, entendeu? Então, pode ter certeza, se eles tiverem que abrir escritório, enfim, declarar alguma situação, no final das contas, tudo isso faz. Eles não vão sair dos Estados Unidos, não, entendeu? Isso é Estados Unidos sendo Estados Unidos, fazendo a parte dele, né? Claro. E eles não admitem de jeito nenhum como é que você está ganhando teu dinheiro, né, dentro do nosso mercado, e o que é que você deixa aqui pra gente? Nada, zero, não existe, entendeu? Então, tenho certeza que isso aí vai ser contornado e o TikTok não vai sair. Olha, falando de modinha, falando de sucesso e às vezes modinhas que ficam, houve um tempo, Thiago, que já passou essa fase, né? Não passou já, Cairo? Aquela fase que você, principalmente os dublês, você via pra uma festa assim, todo mundo tava com aquele copo Stanley, né? Aí o Stanley foi uma fase. Hoje você já encontra de R$2, né? O Stanley falsificadão. E tem o lance também. Já tá começando a ter também um falsificadão, que é o VAP, né? Aquele cigarro eletrônico. O cigarro eletrônico. O vape, VAP, cigarro eletrônico, mais cheiroso que o cigarrinho tradicional. Tá vendo uma consulta pública, velho. Mas diz que é terrível, faz mal. 59% das pessoas consultadas nessa Quem sabe por ser cheirosinho. Porque tem vários aromas, né? Eu assisti um documentário, não sei se é Vaporizando, é algo do tipo, que tem no Netflix. Muito bom, vale a pena vocês assistirem. Enfim, falando sobre esse mercado, falando sobre como nasceu a ideia do vapor. E o vapor, na realidade, ele nasceu com um propósito nobre, importante, que era qual? De fazer as pessoas pararem de fumar, certo? Então ele substituiu o cigarro normal, né, que tinha um dos fatores
mais prejudiciais é o tabaco, né? É a combustão do tabaco e o que ele ocasiona, né, no corpo humano. Big Vape. Big Vape, pronto. Big Vape. Pode assistir, Big Vape. E aí o cigarro, ele tem a questão da nicotina, ele tem a questão do tabaco, que tem um poder cancerígeno muito forte. Então, durante muito tempo, foi endemoniado a indústria de cigarro por conta, né, dessa predisposição a doenças e câncer, enfim, essas coisas todas. Quando uma startup lá idealizou o produto, eles conseguiram fazer um produto eletrônico que ele era a base de vapor e tinha uma essência, e aí essa essência era a nicotina. E o que esquentava era tipo uma resistênciazinha que fazia o calor, né? Fazia a combustão com a nicotina e com a essência, né, do sabor, porque tanto é que tem sabor de menta, sabor de morango, de baunilha e tal. E aí você tinha a sensação de que estava fumando, porque ele dava uma dosagem muito forte de nicotina, porém não, ele deixava o que fazia quem fuma gostar, que era a nicotina, o efeito da nicotina, e tirava a parte ruim, que era o tabaco, colocando só a essência. Então, o que foi que aconteceu? No início, quando surgiu, eles chegaram em vários protótipos, e aí sempre esses protótipos eles davam errado. Não era uma coisa prática, era grande. Não era aquele conceito do que é hoje, uma coisa pequenininha. Então, não era um produto muito prático para você levar para cima e para baixo, como é o cigarro que você coloca aqui no bolso, vai onde você quiser, rapidamente você acende. Então, eles tiveram uma dificuldade muito grande para chegar ao protótipo final desse produto. E aí na concepção, e aí nesse documentário ele vai mostrando a concepção do produto em si. Eles começaram a trazer sabores, e aí você começa a ver não mais a intenção de um público-alvo que é fumante para parar de fumar, mas vocês começaram a eles fazerem uma roupagem de uma coisa cool para aliciar, principalmente jovens que não fumavam, a fumar. Então você não vai fumar um cigarro, tirando que é uma parte desagradável, que era o mau cheiro. E aí foi identificado que esse vapor, ele tinha uma concentração muito forte em cada tragada que era dado, ele conseguia concentrar uma quantidade de... Puff, eles chamam. Ele conseguia trazer uma quantidade de nicotina, assim, coisa de muito maior. 10 vezes maior do que um cigarro. Então, o fumante mais inveterado de todos, quando ele fumava aquilo ali, ele dizia, rapaz, esse é o melhor cigarro que eu já fumei na minha vida. Então, ele viciava muito rapidamente, achando que estava consumindo um produto que era melhor para a saúde do que o cigarro, mas aí, em contrapartida, ele tinha uma quantidade de nicotina muito maior. Existe a indústria, né, clandestina que vendia essas essências, muitas delas adulteradas, e aí essas essências que eram comercializadas, né, informalmente, elas começaram a trazer malefícios para a saúde das pessoas que estavam já não mais viciadas no cigarro, mas viciadas no vapor, entendeu? Então é muito bom porque ele fala sobre, inclusive, ela foi uma das startups a conseguir chegar mais rapidamente. Quando uma startup, né, que é uma empresa nova que recebe aporte financeiro para desenvolver um produto, ela chega a ter um valor de mercado de 1 bilhão, ela se chama que é um unicórnio. Ela foi a primeira empresa a chegar a um decacórnio de forma mais rápida, ou seja, ela chegou no valor de mercado de 10 bilhões, em coisa assim, muito rápido, entendeu? Vício é muito gosto e cheiro, né? Por exemplo, a bebida que acaba rapidinho é uma bebida doce, mesmo sendo alcoólica. Você pega uma bebida doce alcoólica, ela vai embora rapidinho. Do mesmo jeito, eu acho os grandes problemas do cigarro, eu acho que sempre na minha concepção eu nunca fumei, mas sempre foi o cheiro. Então, de repente, você cria um cigarro com cheiro gostosinho. Que você pode fumar em qualquer lugar porque não incomoda, né? Que é aquele vapor com cheiro de morango. Então, assim, no lugar fechado você fuma. Então, ele termina sendo muito mais viciante do que o cigarro, pelo fator que não incomoda, pelo fator que em qualquer instante ele tá ali com sua ele apertar aqui, tá funcionando ali. Então, tem um poder de viciar muito maior. Ele tira a parte negativa também do tabaco e do cheiro,
mas em contrapartida ele entrega um volume gigantesco de nicotina e essas substâncias aí que se demonstraram muito lesivas para a saúde de todos, né? E haja SUS. E um público jovem muito forte por conta desse apelo visual que ele tinha, das campanhas publicitárias, das cores, não, dos sabores. E de repente o moleque chega, não, mãe, aqui é outra coisa, não é cigarro não, e acabou. Que na realidade é uma forma até de camuflar. Não é um cigarro, né? De fato. Não, e é engraçado. É como se fosse um brinquedo, né? Sei lá. Não, e é engraçado que, assim, talvez muita gente esteja assistindo ou escutando e dizendo, como assim não é liberado, né? Porque é comercializado de uma forma... Como é? Okay, o puff, né? O puff, esteja assistindo, dando um puff aí. Porque realmente, assim, eu frequento às vezes essas festas e tal, o pessoal usa e eu fico dizendo, realmente não faz sentido. A Anvisa tá fazendo uma consulta, mas não é na regulamentado, prática, né? O que existe é informal. Ou seja, o fato de não ter ainda o respaldo da Anvisa já demonstra que não é uma coisa segura. Exato. Né? Inclusive, isso é um argumento da própria indústria do tabaco para a Anvisa liberar. Se a gente for... Porque aí eles estão dizendo o seguinte, olha, agora a gente vai agora vai ter fiscalização maior, o produto vai ter mais qualidade, vai ter mais certificações, vai passar pelo crivo do Inmetro, tal. E enquanto fica nessa, vamos dizer assim, clandestinidade, aí realmente fica mais complicado. Mas eu sou de acordo de que é necessário haver sim um estudo mais aprofundado, porque assim, a gente sabe que lesivo por lesivo, o cigarro ele, né, já demonstrou toda a sua capacidade que tem realmente de acabar com vidas, né? Quantas pessoas aí, né, tiveram familiares que foram, né, dizimados por conta do cigarro em si. Então eu acho que se for possível desenvolver um produto que ele demonstre que não tenha esse poder de viciar da forma que o vape é na configuração que hoje ele tem, e que for possível trazer para o mercado, por que não? A gente pensar numa forma de que ele seja introduzido no mercado no sentido de minimizar as consequências do uso do cigarro convencional. Cigarro, muito tempo foi status social, né? Você assistir as novelas, eu gosto de novela. E você hoje vai assistir com o vape também. Exato. Então, tipo assim, eu tava assistindo a Vale Tudo, que é a novela do Gilberto Na realidade, Braga. eu acho que o cigarro, ele tava até meio que fora de moda. Sim, com o vape, ele voltou. Voltou, exatamente. Ele voltou. Exatamente. E aí você tem o seguinte, 61% dos profissionais de saúde pediram que a proibição fosse mantida. Então, assim, quem é a autoridade para poder falar sobre isso? Não, e tem um lance psicológico e neuromecânico, que é a questão do levar algo à boca, né? E isso é neuromecânico. Observe que tem algumas técnicas de neurociência ou de PNL que substitui essa questão. É neuromecânico. Você, sei lá, pega uma bolinha, aperta em alguma coisa. O pessoal da PNL usa uma pulseirinha, porque é neuromecânico. Quando dá aquela vontade de pegar uma pulseirinha, não sei se você já viu. Geralmente os coaches usam muito, aquela rapaziada que participa de terapias, aquela pulseirinha. É para isso que serve a pulseirinha de borracha. Aí eles dão aquele pro cérebro entender que você está rejeitando. Então é algo também neuromecânico, faz parte desse estudo. Chegando no final, Tiagão. Por isso que eu gosto do Jairo, entende de tudo. Não, e ele já falou de novo desse PNL, eu vou ter que pesquisar. Programação neurolinguística. Programação neurolinguística. O vape foi criado exatamente para tentar substituir o hábito. Deixa eu só fazer uma errata, porque foi sua pergunta sobre a idade mínima para o casamento. Teve uma lei de 2019 que anteriormente havia a possibilidade do casamento... Você tem menos de 16 anos. Você voltou esse assunto. Eu tive que voltar porque... Tu viaja, velho. Não, porque é o seguinte, até para ser advogado, não sou da área de família e tal, mas enfim, a legislação ela muda muito no país e aí não tem mais essa possibilidade. Mas de vez em quando aparece um negócio de divórcio. Aparece. Menos de 16 anos não tem mais essa possibilidade, tá? E aí fica, né, 16 aos 18 precisa da autorização dos pais, a partir dos 18 pode se casar, né? Vai lá, toma sua decisão e casa sem autorização. Tá? E se por acaso tiver menos de 16 anos e engravidar? Havia essa possibilidade.
a legislação, ela, inclusive, muitas das vezes... Consentidamente. O que é que o cidadão fazia, tá? Vou falar de uma forma bem formal. Havia situações onde podia ser caracterizado o estupro de vulnerável. E aí se casava, e aí o cara se livrava ali do processo criminal. Agora não, com essa nova lei, o entendimento não há mais possibilidade na legislação do casamento civil por menos de 16 anos. Pois é, podcast do Tiago é isso aí, informação pública, tá vendo aí? De tudo. Útil, muitas vezes alguns inúteis que são úteis. Inútil é o uso do vape, rapaz. Mas enfim, pessoal, vamos chegando ao término de mais um episódio do podcast do Tiago. Espero que vocês tenham gostado. Nosso podcast ele tem essa característica, né? A gente fala aqui de futebol, a filosofia, mas sempre trazendo conteúdo aqui muito informativo, importante, outros nem tanto, mas mesmo assim vocês gostam. Então a gente está aqui para falar aquilo que o povo gosta. Semana que vem acho que tem convidado especial, viu? A gente está nesse mês aí do Abril Azul e é muito importante a gente chamar a atenção, né, para esta causa, né? E a gente vai ter para esse mês ainda, né, tem uma especialista que vai vir para aqui conversar um pouquinho com a gente chamar a atenção, né, dessa bandeira muito importante que a gente abraça, que a gente levanta e que por conta disso a gente vai trazer sim para abordar de forma especial aqui todo um programa falando sobre esse mês de conscientização ao autismo, pelo Dia também Internacional de Conscientização ao Autismo, né, que nós mencionamos aqui no início do nosso programa. Enfim, Jairo Ribeiro, faça as suas considerações finais, depois passa a palavra para o nosso amigo Aécio McLovin. Muito bem, vamos ficando por aqui agradecendo a Deus mais uma vez, cheio de gratidão pela oportunidade de bater esse papo com o pessoal. Próxima semana, se assim o mestre da vida permitir, tem mais. A gente vai ficando por aqui, Tiagão e Aécio. Eu tenho uma recomendação pro pessoal que tá ouvindo, e também para quem tá assistindo. O prefeito Tiago Freitas participou do Nexus Podcast, que é um podcast que é gravado, os estúdios são aqui em Canindé. São aqui não, é lá em Canindé. E, enfim, uma entrevista de 2h30. Tiago contou um pouco sobre a trajetória política dele, respondeu também a perguntas dos internautas. E aí fica essa dica e também manda um abraço pra turma lá do Nexus Podcast, Vitor, Edson, né, que são os e do Capim Grosso. E a turma do Capim Grosso também. Inclusive a gente fez o convite para os meninos virem aqui, né? Vamos marcar essa pro pessoal lá do Nexus. Então quem não acompanha, segue lá. A turma também tem um trabalho muito bacana no Nexus Podcast. Nossa entrevista foi show de bola. Eles também desenvolvem um trabalho muito bacana. E é isso, Jairo Ribeiro, Aécio McLovin. A gente vai ficando por aqui. Semana que vem tem mais episódio do podcast do Tiago, nosso bate-papo leve e atual. Até a semana que vem, se Deus quiser. Valeu. É isso aí.